Estou falando, é um pecador falando a outros pecadores. Então vamos fazer um pacto com a gente mesmo, de adorar a Deus com a nossa atenção, porque na música, inclusive, a gente também comete muito esse erro. E Warren fala que a gente, depois que canta uma coisa assim, uma mesma música por 50 vezes, a gente não pensa mais no que a gente está cantando. Isso é grave, né? Porque aí, quando a gente canta, é quando a gente mais mente. Por exemplo, a gente canta assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego. Canta não, cantava, né? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo a ti darei. O cara nem dizimista é e canta isso assim no maior descaramento. Por quê? Porque ele não está mais ligado no que ele está cantando. Então a atenção que eu peço à pregação vale para a adoração também. Quando você estiver cantando adoração musical, presta atenção no que você está cantando. Não é para parar de cantar, é para ser ministrado. Isso aí. Bom dia, irmãos. Primeiro uma chicotada, depois uma soprada, né? Mas eu vou ver se a gente consegue colocar ali o PowerPoint, mesmo com essa clareza, né? Essa claridade, é difícil. Mas é importante vocês visualizarem, que ajuda na atenção também quando a gente está visualizando. Falei para trazer o melhor PowerPoint que tinha, poxa. Eu já sabia que era o maior data show, né? Gente, nós vamos fazer duas partes de um treinamento que é oferecido pela Junta de Missões Nacionais aos seus missionários, depois aos coordenadores regionais e depois aos pastores participantes da mentoria em todo o Brasil. Eu queria hoje mais uns 500 pastores, mais ou menos. E agora, no mês de maio e durante todo esse ano, vai ser feito por todo o Brasil nos multipliques regionais e no multiplique global em novembro. Águas de Lindóia. Olha, eu queria pedir para você fazer um esforço para estar no multiplique global em Águas de Lindóia. Primeiro porque é um lugar fantástico, é um lugar especial para estar, de preferência quem é casado, estar com a esposa. Segundo porque a gente participa de algo no Brasil que está alcançando o mundo. Nós temos pessoas de toda a América Latina participando, pastores e líderes, e ultimamente também pastores e líderes de Estados Unidos, Europa, África, até mesmo Ásia. Por isso que o Multiplique Nacional mudou de nome e agora é Multiplique Global. Então nós temos algo global no Brasil. Normalmente esses eventos globais são feitos fora e vêm para o Brasil. Nós estamos realizando algo que é feito, criado, gestado, gerado no Brasil e está indo para o mundo. Isso é muito legal, por ser bíblico, por estar ajudando muitas igrejas, inclusive a nossa, e por ser tupiniquim, né? Uma coisa inédita. Eu não me lembro de algo nesse sentido, principalmente no meio evangélico. Então, esse treinamento é baseado principalmente em dois livros. Um livro do William Moore, que escreveu em 81 em inglês, e saiu em 83 em português, chamado Multiplicando Discípulos. Quem teria que ser, acho que não tem ninguém aqui dessa época, que era evangélico, que era batista já nessa época. Multiplicando Discípulos. Foi um livro que rodou o Brasil e não sei por que esse movimento não continuou a rodar, mas teve um movimento de discipulado pessoa a pessoa já nessa época. A gente vai caminhar assim e Deus vai abençoar. O William Moore, ele disse o seguinte, o William Moore é um coroinha, é um velhinho hoje, ele é já aposentado e tudo, mas ele também roda o mundo falando sobre discipulado no nível pessoal. E ele diz o seguinte: o discipulado 1 a 1 é a maneira mais rápida que eu conheço para se desenvolver líderes espirituais que podem multiplicar outros discípulos.
o discipulado 1 a 1. Não precisa ser 10 a 10, nem 20 a 20, nem 500 a 500. 1 a 1. Então, 1 a 1 não é um mau placar, é um ótimo placar no discipulado. O nosso objetivo é que você tenha o seu primeiro discípulo e que daqui a 1 ano esse discípulo tenha descido as águas batismais. Você vai precisar trabalhar um pouco. Como tudo no começo, você vai precisar trabalhar mais duro no começo, assim, para fazer, para você se adaptar, para você aprender, para você naturalizar a sua ação discipuladora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando começar o próprio discípulo que você iniciou a caminhada com ele vai trazer outras pessoas que no princípio ele não poderá fazer sozinho, vai fazer junto com você o discipulado, e ele vai aprender vendo você fazendo. E daqui a pouco isso gera um movimento inercial. Pessoal dos vestibulares, aí vestibular ainda tem? Não, é Enem agora, né? Pessoal do Enem aí, o que é inércia? Qual é a definição da inércia? Supletivo. Qual foi que você falou aqui? A tendência de um corpo se manter parado ou em movimento. A tendência de um corpo é de se manter parado ou em movimento. A gente esquece essa segunda parte. A gente acha que inércia é só a tendência de um corpo ficar parado. Eu não sei por que a gente esquece a segunda parte da lei que diz que também o movimento é uma tendência de continuar. Uma vez iniciado esse movimento, há uma tendência dele parar, a não ser que uma força contrária, não precisa nem ser mais forte, pode ser igual, a não ser que uma força igual ou mais forte em sentido contrário o force a mudar, ou a ficar parado, ou a continuar em movimento. Inércia. Inércia não é só o estado negativo de não se mover. A inércia é também uma tendência de um corpo em movimento continuar em movimento. Então esse movimento inercial do discipulado precisa de um impulso, precisa de uma força mais forte no início, porque o corpo, no caso você, está parado e ele tende a ficar parado. A gente tem que fazer a mudança da inércia zero para a inércia de movimento, e isso é o mais difícil, e pouca gente está disposta a fazer um esforço maior para sair do seu conforto para gerar esse movimento. Mas uma vez gerado, é que nem o avião, ele tem que gastar muito combustível para decolar, mas uma vez que ele decola, ele entra em velocidade de cruzeiro. O avião gasta bem menos combustível do que na decolagem, porque ele está com pouco atrito, pouca resistência, o movimento foi iniciado e a tendência dele é continuar em movimento. Então, para ele diminuir a velocidade, ele tem que criar uma força em sentido contrário, abrir os flaps, gerar uma reversão dos motores, alguma coisa para ele diminuir e então poder pousar. Senão, a tendência dele é continuar em movimento. As leis, a natureza não cria lei, gente. A natureza é caótica. A natureza não cria lei. Como que a natureza vai criar lei? A natureza funciona conforme leis que a precedem. Essa é a tese do criacionismo. A natureza funciona conforme leis que a precedem. Então as leis da natureza funcionam também para a vida espiritual. Você começar um movimento é mais difícil, você começar a fazer algo diferente é mais difícil, você fala, eu não posso, eu não consigo. Quantas pessoas disseram nos grupos ontem, nos pequenos grupos, eu não sei, eu não tenho chamada para isso, eu não consigo, eu sou muito tímido, muito tímida. Mas na verdade, mesmo tímida ou introvertido, como eu prefiro chamar, se você começar um movimento do seu jeito, na sua velocidade, vai funcionar para você também. Comece de alguma forma. E eu quero dar umas dicas para você começar. Agora, de manhã e depois à noite. E aí vou deixar uma tarefinha daqui a pouco para vocês nos grupos procurarem uma sombra, que está quente hoje. Procurarem uma sombra aí, você vai com o seu facilitador, com o seu líder, para conversar sobre essa tarefa. Então vamos caminhar. Uma ordem
bíblica, está no imperativo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz assim: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, aptos para também ensinarem a outros. Essa é a ordem bíblica de transferência de revelação, conhecimento, sabedoria, que vem da palavra. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, aptos para também ensinarem a outros. Vamos continuar. O que nós temos como barreira? Uma barreira difícil de transpor em relação ao discipulado. Mesmo com esse movimento que começou em 83 no Brasil, na década de 80, de discipulado 1 a 1, esse movimento não teve vida útil, longa, suficiente para criar uma geração, uma cultura de discipulado. Então a maioria das pessoas aqui presentes, a maioria dos crentes aqui não foi discipulado, ou acha que foi discipulado porque participou de uma classe de batismo. Tem como ideia do que seja discipulado apenas participar de uma classe de batismo. Vocês perceberam, quem é da Filadélfia, que nós não temos mais classe de batismo? De propósito, isso é intencional. Pastor, e a classe de batismo? Não tem. Por quê? Porque nós queremos estimular que pessoas ensinem outras pessoas como elas devem caminhar na presença de Deus. Tem uma revistinha que hoje à noite eu vou falar sobre ela, que fala que é dar os passos que Jesus deseja que você faça. Então, não tem mais classe de batismo. Você é uma classe de batismo, você é outra, você é outra, você é outra, você é uma classe de batismo. E aí, se você quer ser uma classe de batismo, você precisa estar preparado para isso. Precisa saber o que faz uma classe de batismo. E é isso que nós vamos passar para vocês aqui, o discipulado individual. Quanto mais você investir pessoalmente em vidas que está discipulando, mais eles serão capazes de reproduzir o que estão aprendendo na sua vida. É algo que, ao invés de ter uma classe de batismo, nós queremos ter tantas classes de batismos quantos sejam os crentes, os discípulos de Jesus. Lembra que a primeira coisa que você precisa fazer a transição é membro de igreja, discípulo de Jesus. Você precisa ser as duas coisas. E a maioria de nós, eu pensei que tu fosse ligar um ventilador aqui para mim, a maioria de nós igual a lei da inércia, você só fala que é a tendência de um corpo ficar parado. Como membro de igreja, eu infelizmente tenho diante de mim uma maioria de membros de igreja que não aprenderam o que é ser discípulo de Jesus. Não é por maldade, é porque não tiveram exemplo. Tiveram exemplo de como ser um bom crente, de como ser membro da igreja, de como saber as doutrinas batistas, o significado de ceia, batismo. São bons membros de igreja, a maioria de vocês aqui, bons membros, trabalham, são envolvidos, mas não tem muita ideia do que é ser discípulo de Jesus. Discípulo, é isso que a gente precisa transicionar, mas precisamos de exemplo. E aí a gente vai gerando discípulos aqui, para que esses discípulos possam ser exemplos para outros, e os outros para outros, e aí gera um movimento que vai crescer, e nós queremos que cresça, e está crescendo devagarzinho, bem devagarzinho na nossa igreja. Quais são as características de um discipulador? Um discipulador apresenta Jesus aos outros. Ele apresenta Jesus aos outros. Alguém, por favor, abra João, capítulo 1, de 15 a 18. Eu vou falar e depois a gente volta para as leituras. Um discipulador tem consciência de sua missão. Ele entende que discipular não é opção, é missão de vida. João, capítulo 1, verso 20 a 27. O discipulador aponta para Jesus. João 1, 29 a 31. Ele não traz a pessoa para si. Lembra que nós falamos do paradoxo? Qual é o paradoxo? Eu tenho meus discípulos, mas os meus discípulos não são meus. É igual quando eu falo da Filadélfia, eu falo a minha igreja. Quem é que já chama a Filadélfia de sua igreja? Minha igreja. Quem é? Levanta a mão aí.
Várias pessoas já chamam, outros que não chamam ainda, falam essa igreja ou aquela igreja. Você é bem-vindo para passar para o próximo nível. Até chamar a Filadélfia de sua igreja, de minha igreja. Mas eu sei que ela não é minha. Todos nós sabemos que igrejas que têm donos são igrejas com problemas, são igrejas doentes. Porque essas pessoas chamam minha igreja, literalmente, eles sentem como se a igreja fosse sua mesma e querem determinar o curso da igreja, como a igreja tem que ser, a cor que a igreja tem que ter, como que devem ser as coisas dentro da igreja. Esses são chamados donos da igreja. Mas nós temos sim esse sentimento de pertencimento. Minha igreja, ao mesmo tempo nós sabemos que ela não é minha, ela é nossa. Mesma coisa, meu discípulo. Eu estou gestando no poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. Essa pessoa está me seguindo, ela está se tornando um crente, para o bem e para o mal, parecido ou parecida comigo. Seria bom para a igreja que nós tivéssemos centenas de crentes parecidos com você? Ou seria mal para a igreja? Como seria a igreja se ela tivesse mais 100 crentes iguais a você? A igreja estaria bem ou a igreja estaria... Ainda bem que eu parei, até porque eu não ia usar uma palavra muito boa, mas eu ia falar que a igreja estaria lascada mesmo. Pense aí, 100 pessoas como eu, que ajudam como eu, que discipulam como eu, que exercem compaixão e graça como eu, que oram como eu. Então a primeira coisa que você precisa transicionar é dessa posição de membro, dessa posição de mornidão, obrigado gente, para a posição de discípulo, para saber o que eu vou reproduzir, porque discipulado é reprodução, é frutificação. Então você vai reproduzir você mesmo. Claro, o cara vai se tornando independente na fé, ele vai descobrindo isso. Não é tudo que eu tenho que seguir dele, não. Tem isso, tem. Você é sincero, o discipulador tem que ser sincero, mostrar seus defeitos, falar, eu não sou perfeito, eu sou apenas um exemplo do modelo. O modelo é Cristo, Ele é o modelo. Estão entendendo até aqui? O discipulador aponta para Jesus, o tempo todo Jesus é o modelo. Outra, o discipulador é alguém que tem experiência com Deus. Experiência com Deus, 32 a 34. Então nós vamos ler agora, olhando, apresenta Jesus, tem consciência de missão, aponta para Jesus e tem experiência com Deus. Pensa nessas características quando você ouvir a leitura de João 1, de 15 a 34. Quem abriu João 1, pode ler bem alto para a gente, por favor? De 15 a 34. Bem alto. Este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: pois que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Direitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar e correr das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim veio o varão que foi antes de mim, porque já era primeiro que eu.
Não tinha como deixar de ler esse texto, ainda que um pouco longo, porque ele contém todas as características de um discipulador. Você anda com Bíblia? Você ainda faz anotações na sua Bíblia, mesmo que ela seja digital? Anote aí. João 1, de 15 a 18. O discipulador apresenta Jesus. João 1, de 20 a 27. O discipulador tem consciência de missão. João 1, 29 a 31. O discipulador aponta para Jesus. João 1, 29 a 31. João 1, 32 a 34. O discipulador é alguém que tem experiência com Deus. Então nós precisamos, para ser discipuladores, entender essas características, essas 4. Apresentar Jesus, ter consciência de missão, apontar para Jesus e ter experiência com Deus. Tá? Essas são as características desse texto, importantíssimas. Agora, nós vamos aprender sobre a prática do discipulado. Como que a gente pode estabelecer uma relação vida na vida com alguém para que ele crie raízes fortes e se torne um crente reprodutivo? A palavra-chave é raízes. Como vocês não estão conseguindo ver ali, então visualize, escrevam aí no seu celular, em algum lugar, na sua Bíblia, a palavra raízes, como acróstico, na vertical. E a gente vai trabalhar cada um desses itens, hoje de manhã até o I e à noite do Z ao S, de raízes, tá bom? Então, isso é o princípio prático do discipulado, e nós vamos fazer rápido mesmo, não tem muita coisa que dizer não. O que eu tenho que fazer para discipular alguém? Lembra que essa pessoa precisa criar raízes no Evangelho, na palavra, no seu relacionamento com Deus. Para quê? Para que venham os vendavais e soprem os ventos, a chuva caia e aquela pessoa, por ter raízes fortes, não se abale. Vamos lá. Primeiro, R. R de relacionar-se. Quando você quer discipular alguém, você precisa primeiro fazer amizade com aquela pessoa. Porque as pessoas ouvem melhor a outra pessoa que ela sente que tem consideração por ela. Faça amigos. Você cresceu, se você é mais adulto um pouquinho, você cresceu ouvindo dizer, talvez até o Gabriel tenha ouvido isso da sua mãe e do seu pai: Gabriel, cuidado com as más companhias. Já ouviu isso, falar isso? Cuidado, tem cuidado com as más companhias. E é verdade, tem que tomar cuidado mesmo. Mas existe um outro lado. É importante que você saiba, como crente da Filadélfia, que as coisas têm 2 lados e às vezes um terceiro lado, que é a verdade. Mas eu quero apresentar o outro lado dessa questão. Se nós nos afastarmos de todas as más companhias, se todos os crentes se afastarem de todas as más companhias, quem vai pregar para essas más companhias, para essas pessoas? Quem vai discipular? Quem vai ensinar? Se nós é que somos o sal, se nós é que somos a luz. Então a gente precisa se relacionar, só que a gente precisa ter um relacionamento intencional. O que é um relacionamento intencional? É aquele relacionamento que fala: esse cara não vale nada, eu não posso seguir o exemplo dele, eu tenho que ser exemplo para ele, para que ele possa valer alguma coisa, começar a adquirir algum valor moral, alguma identidade como Cristo a partir de mim. E eu tenho que ter muita paciência em me relacionar com essas pessoas, ter amizade com elas, mas essa amizade precisa ter limites, precisa ser cuidadosa. Você não pode fazer o que ele acha certo, ele é que tem que começar a pensar direito no que ele está fazendo, por causa do seu exemplo. Então o primeiro R é de relacionar-se. Você vai fazer amizade com essas pessoas. E quando você faz amizade, às vezes você convida essa pessoa para ir numa reunião na sua casa ou na casa de um amigo seu. Porque ele é teu amigo, você fez amizade, essa pessoa tende a aceitar, né? Você não tem sido essa experiência? Ela tem muito mais facilidade de dizer não a um ilustre desconhecido ou a alguém distante dela do que de dizer não a você que é um amigo, tal. Não, eu vou por consideração. Ah, o Dinho me chamou, como é que eu vou dizer não, Dinho? Pô, tem uma reunião na casa dele. Por isso que é bom um dia você levar um grupo PGM na sua casa para você poder levar seus amigos. Atenção, ordem no tribunal. Vai começar. Então, às vezes uma das melhores estratégias que Deus criou para a igreja crescer são os pequenos grupos. Você leva um pequeno grupo na sua casa uma vez por bimestre. E naquela vez você chama seus amigos. Mas como você vai chamar seus amigos se todos seus amigos são crentes? Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, eu só conheço crente.
Eu vou fazer relacionamento discipulador com o crente? Pode fazer, a gente cresce junto, vai ser um outro tipo de relacionamento discipulador. Lá é relacionamento discipulador nível 3, que já é com pessoas convertidas. Mas o relacionamento discipulador nível 1, você precisa conhecer não crentes, se relacionar com não crentes. Deus te deu não crentes para você se relacionar? Tá dando conta, né? Uma época a Angélica chegou para mim e me falou: pastor, estou rodeada, lembra disso? Estou rodeada de crentes, para onde eu me viro é crente. Eles não valem nada, mas são crentes. Eu falei sim. Matei essa bichinha danada. Eu vou evangelizar no crente? Precisa evangelizar às vezes, né? Porque você tem, hoje em missões mundiais, a gente tem o seguinte, a gente tem os povos alcançados, e aí missões, obviamente, coloca os olhos em outras partes. Os povos não alcançados, que é para onde missões mundiais está focada, e os povos mal alcançados. É uma terceira opção que missões mundiais não tinha tentado antes. Ela achava que tinha sido alcançado ali, mas aquele povo foi tão mal evangelizado que o evangelho lá é escândalo. Os crentes não são verdadeiramente convertidos, discípulos, então missões têm que voltar lá e começar o serviço de novo. Tem muito crente que é assim. Mas o nosso foco aqui é RD1, ou seja, aquele relacionamento com a pessoa que está ainda nas trevas, que rejeita Deus, que não sabe nada do evangelho. Teve uma vez que eu fiz amizade com um ateu, era muito difícil escutar, porque ele era um ateu filosófico. Era aquele cara cheio dos argumentos e tal. E ele falava com tanta eloquência que eu falei: rapaz, se você fosse crente, você seria um excelente pregador. Quem te deu a missão de tirar a fé das pessoas? Quem foi que pagou essa missão para você? Você sabe que ele ficou quieto? Ele falou assim: eu nunca tinha pensado nisso. Eu não estou a serviço de ninguém. Eu falei: será? Não. Quem foi que te pagou a missão? Porque eu sinto que você sente um prazer orgásmico quando alguém diante de você fala: realmente está difícil de crer. Pensa nisso. Tive uma hora que eu tive que confrontá-lo desse jeito, e era na faculdade, na Uniron, naquela época que a nossa igreja tinha um colégio batista. Lembra? Tinha um cara lá que era um ateu, mas eu era amigo dele, eu andava com ele. Tem que aturar, às vezes você tem que aturar. Tem outro que é um fumante inveterado. Ele dá uma tragada e toma um gole de cerveja, dá uma tragada e toma um gole de cerveja. Você fica envolto numa névoa de cigarro e... Olha, eu sou torcedor do Flamengo, já fui no Maracanã. Tinha um do lado, o outro do outro, e eles ficavam trocando. Na sua frente. Aqui, do meu lado, de cada lado, e ainda me oferecendo. Cada vez que passava, eles falavam: quer? Eu falava: tá vendo? Esses caras são mais insistentes do que a gente, fica com medo de invadir os outros. E o cara: você quer? Eu: não, obrigado. Você quer? Dá um tapa aí, cara. Eu no meio deles ali. Chegou uma hora que deu o primeiro tempo, eles saíram para beber água, aí eu falei: não, eu tenho que respirar, peraí que eu tenho que dar uma respirada ali. E pelo amor de Deus, eu fiquei no meio da torcida organizada do Flamengo, eu não sabia. Não sabia, não tenho costume. E a gente é todo cheio de pruridos para falar de Cristo para as pessoas. Então a gente tem que se relacionar. A gente tem que ser meio doido. A gente não tem que ter medo de perder a amizade, não. Porque se perder é porque a amizade não era. Tem que ser um pouquinho revoltado mesmo, de vez em quando. Mas tem que ter o equilíbrio da sabedoria, de senso de oportunidade. Por isso que no nosso lá no carnaval, quando as pessoas falam: pastor, como que é a abordagem? Eu falava: voa. Não é para voar em cima, não. A menina fazia isso, literalmente, a Rosa voava em cima. A pessoa vinha ali e falava assim, pulava na frente da pessoa: você quer um evangelho de João? Quer uma água? E como era uma mulher, eles ficavam parados mesmo, e ela conseguiu sucesso com isso. Literalmente ela pulava na frente do outro. Eu falei: voava. Mas o voa é ver, observar e abordar. Ver, orar, você observa e ora. E abordar. Então eu via alguém, eu abordava menos gente. Às vezes eu seguia a pessoa, ainda bem que ninguém percebeu, eu acho, né? Eu seguia a pessoa e seguia orando. Senhor, será dá uma oportunidade, faça com que ele pare agora. Quando ele parar e olhar, eu estou na cola dele. E eu ficava orando. E muitos deles eu abordava, outros eu não abordava. Então você vai fazendo esse trabalho, mas você precisa... Eu não estou falando de evangelismo eventual, eu estou falando de evangelismo relacional, traduzindo discipulado.
evangelização discipuladora. Você precisa se relacionar. Agora você tem que salgar. Os meus filhos saíam para ir nos mais diversos lugares, festas dos amigos dele. Pai, eu vou. A gente falava, cara, vai e seja sal. Vai lá e salga. Eu não quero que você volte influenciado. Eu quero que você seja sal lá. E eles foram algumas vezes, mas eles mesmos não aguentavam as músicas. E depois as pessoas começam a ficar bêbadas, né? Meia hora depois o pessoal já começa a ficar bêbado. Aí eles ficavam sem ambiente e voltavam. Mas a gente ficava orando em casa. Porque não adianta também você proteger. O Guilherme e o Gabriel fizeram muitos discípulos. Fizeram muito discipulado com amigos não crentes, muito loucos. Teve um que foi na despedida do Guilherme, quando ele estava indo para a Tefé, eu acho que foi. E ele falou para mim, olha, o Guilherme me salvou várias vezes de diversas maneiras. Como é o nome dele? Eu acho que foi o Dutra, né? Me salvou diversas vezes e de diversas maneiras. O cara praticamente ateu, né? Tinha um lá que era bem... Não, daqui, antes da igreja, que ia na igreja de vez em quando, você chamava, você tinha relacionamento com ele, mas ele era muito louco, muito louco. E o que foi para o sul, como é que era o nome? Era Dutra. Então eu fiquei com essa frase, ele falou assim, expressou dele, o Guilherme me salvou muitas vezes de muitas maneiras. Por quê? Porque tinha uma referência de ser sal, de ser luz, e não deixou de se relacionar com essas pessoas. Relacionar-se. Vamos dizer R. Relacionar-se. Você precisa ter amigos não crentes. Jogar bola com não crentes. Ir ao shopping com não crentes. E não se tornar um não crente. Sem se tornar um não crente. É difícil, né? O que é que Jesus fazia? Qual uma das acusações a respeito de Jesus? Ele andava com pecadores e publicanos. Como Milão Beberrão, e andava com pecadores e publicanos. Andava. E Jesus disse ainda mais, as prostitutas precederão vocês no reino de Deus, porque elas estão ouvindo o Evangelho. Tem pecador que é sensível ao Evangelho. Lembra da oração do pastor Jair? Senhor, nós não temos tempo para pedras. Nos mostra as pedras preciosas. Nos mostra aqueles que tu queres salvar. Eu não quero perder tempo. Eu vou pregar a todos, porque eu não sei quem são aqueles que vão ouvir, mas eu vou ter sensibilidade de falar, opa, isso aqui está sensível ao Evangelho. Primeira letra R de... Segunda letra, A. Agregar. Nós falamos ontem que batismo tem a ver com agregar. É quando você recebe uma pessoa. Igual nós vamos batizar o filho do Leandro. E o filho do Leandro fala assim, pastor, eu queria muito me batizar com meu pai. Esse instinto agregador. O desejo dele ser batizado com seu pai. Aí eu falei, vai lá e pergunta se ele quer se batizar com você. Foi lá e voltou correndo com um questionáriozinho. Dizendo, ele aceitou. Eles já tinham conversado, já tinham batido papo sobre isso. Então, quando você consegue fazer amizade com alguém, você consegue fazer um RD. Daqui a pouco vocês vão saber quando que um RI vira RD. RI é esse relacionamento intencional, onde você intencionalmente quer ser sal e luz. Sal e luz agem por proximidade, por exposição. A luz é exposição e o sal é proximidade. As duas coisas se completam. Você tem que se expor à luz e tem que estar próximo do sal. É exposição e proximidade, queridos. Não tem boca não. Você tem que ter ser sal e luz. Então é um RI. Quando essa pessoa vai ter os passos lá na frente, quando essa pessoa aceita estudar a Bíblia com você, esse RI vira RD. Eu quero estudar a Bíblia com você. Aí vira o RD. Porque você agregou um valor para aquela pessoa que não existia na vida dela. Mas ele é um candidato a discípulo o tempo todo. A evangelização discipuladora começa, o cara não sabe nada sobre Deus, ou até rejeita Deus, ali começou o discipulado. Mas vira RD quando o cara aceita estudar a Bíblia com você. Você virou o discipulador dele. Certo? A gente vai voltar a isso. O A de agregar implica em você apresentar essa pessoa a outros amigos. Quem conheceu alguém diferente aqui, que não conhecia antes? Quem conheceu? Apresenta aí rapidinho, diga só o nome, aponta aí para as pessoas. Fala aí. Mateus. Beleza? Você não conheceu o Mateus, conheceu aqui. Mateus, tu conheceu quem, Mateus? Vai, galera, mas apresenta um ou uma. Cauã, outro que você conheceu. Não pode voltar para o Mateus.
Parou? Yuri, quem que você conheceu? Charles, cadê o Charles? Carlos, cadê o... É Charles em inglês, meu filho. Só chega. Carlos, quem que você conheceu? Tu conheceu alguém novo? Bora lá, quem mais conheceu? Para eu ver de novo. Conheceu quem? Clara? Cadê a Clara? Ah, Clara, há uma pessoa nova que você conheceu. Tu conheceu o Javerson, beleza. Tá ali o Javerson, vou perguntar pra ele. Clara, conta uma pessoa que você conheceu. Rafaela, cadê a Rafaela? Levanta a mão, Rafaela. Alguém novo. Tu tava aí dançando e filmando. Eu conheci o Matheus e a Clara. E a Clara tá? Beleza. Vamos, Javerson. Cadê o Javerson? Tá aqui? A Clara também? Tá fechando? Quem mais? A Clara ficou famosa. Bruno, você conheceu o Johnny? Johnny. É Johnny Bravo ou não? Jonathan, tu conheceu quem? Era tu que o Roberto estava tentando. O Bruno. Olha só que coisa linda. Eu conheci o Lucas do JT. Quem conheceu o Lucas? Tá lá. Quem mais conheceu alguém? O que vocês têm que fazer com essas pessoas que vocês conheceram? Aproximação. Conheceu alguém, Davi? Esse cara aqui, como é o nome desse cara aqui? E agora? Conheceu, Rodrigo? Eliezer, conheceu alguém? Concorrendo no ping-pong. No ping-pong? O Aguinaldo, conheceu o Aguinaldo. Beleza, aí, Aguinaldo conheceu alguém novo? Certamente, né, Aguinaldo? Olha aí, da igreja, né? Sim. Show de bola. É relacionamento discipulador, trabalha primeiro com relacionamento interpessoal, né, intencional. E depois você vai fazer o quê? Agregar aquela pessoa se ela não é agregada ao corpo. Por exemplo, o Jonatas, ele não é agregado, está conhecendo a gente agora, né? O Bruno vai fazer o quê? Aproximou, mantém o contato, apresenta outras pessoas, apresenta o corpo. Tinha essa pessoa que fumava e bebia, ela falava assim, eu não vou na igreja, porque a igreja tem muita gente, não sei se é fofoqueira, não sei qual foi o adjetivo bonitinho que ele colocou, fofoqueira, julgadora, etc. Aí eu falei assim, quantas pessoas da igreja você conhece? Aí ele falou assim, eu conheço vocês, a gente estava lá, na casa dele. Aí falou assim, ó, você só vê as pessoas fofoqueiras, então nós somos fofoqueiros? Não, vocês são ótimos, eu gosto muito que vocês venham aqui. Eu falei, então, nós somos a igreja. Então a igreja não é fofoqueira, a igreja não é julgadora, a igreja tem pessoas fofoqueiras. Alguns aqui, inclusive, tenho certeza, que são, a linguinha ainda está... Quando chama quando o carro não está pago ainda? Não, alienada. A língua dela está alienada a Satanás, assim, está ainda com aquele vínculo e a pessoa não consegue, não consegue quitar, não consegue se libertar e continuar. Você sabe como conhecer um fofoqueiro? Dando ouvido a eles. Que tem fofoca ativa e fofoca passiva. Então o fofoqueiro ativo é aquele que tem um santo prazer de espalhar má notícia sobre alguém. Olha, não fala nada não fala, o que eu vou te falar é em off, só entre nós. Só que ele já falou para mais uns 3, ele pede oração. E o outro fala, é o quê? Você tem que parar a fofoca ali. A fofoca, quando ela não para na língua, ela tem que parar na orelha. Quando não para na língua, para na orelha. Você fala assim, então não fala para mim não. Se é coisa ruim, vamos falar com ele? Ou vamos falar com ela? Ali vai para o fofoqueiro, não faz confrontação. Ele quer passar a má notícia à frente. E ele ainda quer passar antes dos outros. Ele quer ser o primeiro a passar. Então tem que matar isso aí, porque isso mata o relacionamento, isso mata o PGM, certo? Mata o trabalho. Então você vai agregar essa pessoa, apresentar ela a... Esse cara nunca mais falou mal da igreja, porque ele começou a contar nas mãos e ele contou mais de 5 pessoas da igreja que ele admirava. Ele admirava essas pessoas. Sabe o que tem hoje? Hoje tem um PGM na casa dele. Glória a Deus. Um PGM na casa dele. Muitas vezes ele não participa de perto, mas ele está ouvindo lá do quarto, porque ele não consegue parar de fumar. E aí ele não sabe que incomoda as pessoas.
Então tem que agregar, não pode ficar só para você. Discipulado não é só para você. Leva para a igreja, apresenta aos outros irmãos. Todo mundo entendeu agregar, relacionar e agregar? Próxima letra é interceder. Às vezes, antes de você estudar a Bíblia com aquela pessoa, antes de você oferecer a sua casa para levar aquela pessoa, antes de você convidar essa pessoa para um PGM, você tem que interceder por ela, orar por ela, colocar, olha, às vezes antes de falar daquela pessoa para Deus, você tem que falar antes de falar de Deus para aquela pessoa, você tem que falar daquela pessoa para Deus. Interceda. E nós vamos parar aqui, porque eu quero passar a tarefinha para essa manhã. Preste atenção. Pena que vocês não vão conseguir enxergar, né? Terminando o caminho aqui. Ó, os passos do discipulado. Preste atenção. Primeiro, anote aí. Não precisa ser agora, mas se for agora é legal que você já chega no pequeno grupo com essa informação. Anote o nome de 5 pessoas não crentes que você conheça. Anote aí no celular. 5 pessoas não crentes que você conheça. Lá no grupo vocês vão conversar sobre isso. 2. Proponha-se a orar por elas pelas próximas 3 semanas. Não precisa dizer a elas ainda. Isso é uma particularidade minha. Tem discipulador que já começa orando, falando, estou orando pelo Jonas, estou orando por você. Como é que é seu nome? Você mesmo? Atrás da Ana. Na frente do Agnaldo. Isso. Como é que é seu nome? Mateus. Tem outro Mateus, não tem? Tem vários. É que nem o Flamengo, né? Eu estou orando por você a partir de hoje. Tem gente que fala isso. Tem gente não. Eu aconselho diferente. Ora em segredo pela pessoa. 21 dias, 3 semanas. Que número mágico é essa? Você pode orar pelo tempo que você quiser. Eu estabeleci 3 semanas de oração diária para aquela pessoa. Por quê? Porque quando eu chegar no Mateus, daqui a 21 dias, eu vou chegar para o Mateus e vou dizer assim, Mateus, Deus colocou no meu coração orar por sua vida e eu já estou fazendo isso há 3 semanas. O impacto não é diferente? Eu comecei a orar por você hoje, Mateus. Não, há 3 semanas que eu estou orando por você. Talvez o coração dele já esteja quebrantado. Talvez já tenha acontecido alguma coisa. Deus já falou, já foi na sua frente, já fez o trabalho. Porque, lembra de ontem? O discipulador, ele está comprometido com a missão que é de Deus. A missão é de Deus. Deus vai na frente, o Espírito Santo ministra o coração de Mateus. Quando você chega lá, já está melhor. Eu já tive experiência de chegar para uma pessoa depois de orar 21 dias por ela, e às vezes orando manhã, tarde, noite. E pede mais silêncio aí, por favor, gente. Silêncio aí. É a vingança. Dá lá o... É a vingança, eu vou. Dá lá o... Como é que é? É a vingança. A panela de pressão lá. Água na chaleira lá. Presta atenção aqui então. Eu cheguei para uma pessoa, vai acontecer isso várias vezes. E eu falei para ela, com jeitinho, já, depois de orar 21 dias, você já vai também sendo você mesmo trabalhado, no que falar, no como falar. E eu falei para a pessoa que estava orando por ela, desde o dia tal e tal, a pessoa simplesmente começou a chorar na minha frente. Ela se emocionou, por quê? Porque ela estava vivendo algo terrível no casamento, no caso era no casamento. Outras estavam com problema de saúde, outras estavam com problema no emprego. É impressionante como Deus é nosso parceiro, é nosso cúmplice no bom sentido. Cúmplices de um resgate. Eita novela. Entendeu? Deus está conosco nesse negócio. Proponha-se a orar por ela pelas próximas 3 semanas. Passo 3. Depois disso, fale com elas que está orando e pergunte se tem algum pedido de oração. Eu vou deixar isso aqui para quem quiser anotar depois, tá? Já que não está dando para ver ali. Depois disso, depois de 21 dias, 3 semanas, fale com ela que está orando e pergunte, você tem algum pedido de oração? A pessoa vai estar no outro nível de quebrantamento. 4. Ore mais uma semana pelo pedido que ela fez. Meu casamento, eu estou num processo de divórcio, ou fiz o exame não está legal, está com suspeita de malignidade, não sei o que, aí você ora mais um pouco, aí você liga para ela de novo, ou passa uma mensagem, ou encontra, procure sempre que possível promover encontros presenciais.
O digital é bom, a distância é bom quando não tem possibilidade, porque ele cria essa possibilidade. Mas se for possível, seja presencial. Você vai orar em quarto lugar depois, mais uma semana, volta a perguntar como estão as coisas. Como está seu casamento? Mostre para ela que você se importou com o pedido dela. Como está teu casamento? Olha, estou orando por você, estou orando por aquele pedido, etc, etc. Tá bom? Quinta coisa eu vou deixar vocês chutarem. O que é a quinta coisa? Convite? Para quê? Veja, orei 21 dias, falei que estava orando, perguntei pedido de oração, orei mais uma semana, perguntei de novo. Aí nessa vez que você pergunta de novo, você ora com ela. Podemos orar aqui agora? Ou por telefone, ou na porta da sua empresa, em algum lugar. Posso orar com você? Aí você ora, primeira vez, você vai orar presencial com aquela pessoa. Esse é o quarto passo. O quinto, mais alguns dias de oração. O que mais tem nesse processo? Oração, é o óleo, o tempo todo. Mais alguns dias de oração, pergunte se pode estudar uma lição do Evangelho de João. Posso pedir um favor? Não fala que são 4, não. Uma. Pode inclusive ser o estudo sobre salvação, que não é o Evangelho de João, mas é geral, que o Yuli apresenta nas casas. É uma lição. Quando você apresenta esse estudo, aí você fala, olha, se você apresentar o Evangelho de João, tem mais 3 lições. Vamos fazer? Porque o cara vai estar animado. Eu te garanto, se ele aceitou a primeira, você faz a primeira lição com ele, de preferência presencial. Ele vai querer a segunda, porque uma lição deixa curiosidade para a outra. É bem legal. Você pega o Evangelho de João, que tem mais de 400 lá na igreja, e estuda as 4 lições para você ver. Você vai se converter, inclusive. Então, essas lições, aí você pega. Você gostaria de estudar uma lição comigo? Você vai. Isso é ser o quê? De ontem, nas características de ontem? Estratégico. Intencional o tempo todo e estratégico no momento certo. Você não vai falar 4 lições. Não vamos estudar uma lição. Se o cara gostar, ele vai querer estudar. Se o cara não gostar, você vai treinar mais, vai orar mais, vai pedir mais a Deus. Feitos esses passos, no quinto passo o RD começou. Verdadeiramente, até agora era RI, relacionamento intencional. Você procurava a pessoa. No RD a pessoa passa a te procurar, ela manda perguntas. Às vezes é o RD que te lembra, o nosso estudo é hoje, né? Então eu vou falar sobre os percalços do discipulado à noite, mas eu quero dizer para você que é lindo esse quinto passo. Quando a pessoa aceita e você percebe que foi de coração, que você não forçou, é lindo isso. Você fica nervoso, parece que você vai dar aula para uma multidão, e no entanto você vai fazer um estudo de completar que é indutivo, e você vai ver que você vai aprender muito junto com a pessoa, tá? Eu vou deixar a tela aberta aqui. O RD é quando você começa a estudar a Bíblia, seja o que for. RD tem oração, tem relacionamento e estudo bíblico. RD precisa dos 3. Relacionamento, oração e estudo bíblico. A intercessão. Daqui a pouco essa pessoa vai se tornar vai fazer um RI com alguém, que você vai ensinar para ele a fazer RI com alguém. Vai ter relacionamento. Vai ensinar ele a orar por alguém, ele vai interceder. Vai ensinar ele a dar estudo bíblico a alguém, aí ele vai ter um RD dele. Não é logo não. Não é rápido não. Alguns são mais rápidos, outros demoram, outros nem conseguem completar o estudo. Você tem que fazer esse processo várias vezes com várias pessoas. Então, eu gostaria que os líderes facilitadores prestassem atenção. No seu pequeno grupo, você vai pegar de cada um, conversar com cada um, se possível, quem são os nomes, se a pessoa conseguiu falar os nomes. Se ela conseguiu, vai marcar. Vamos começar a orar quando? Você vai começar orar por esses nomes quando? É hoje? Conta 21 dias. É amanhã? Conta 21 dias. Cuidado com o que você deixa para amanhã. Essa pessoa pode morrer hoje. Começa logo hoje. Marca 21 dias de oração. Fala para a pessoa que você está orando. Pede o pedido de oração que eles tiverem. Ora mais uma semana. Ora com ele. Pergunta se ele quer estudar a Bíblia contigo. Tu vai ouvir alguns nãos. Uma das coisas que o discipulador não pode desanimar é com não. Ele só precisa de um sim. Um sim vale por 10 nãos que ele receber. Ele só precisa de um sim. Certo?
Então vai ficar aberto aqui. Dúvidas? Você vai fazer lá no pequeno grupo lá os mesmos de ontem. Quem não foi nenhum ontem, preste atenção hoje, tá?